Se a solução dos nossos problemas está na oração, por que orar nos parece tão difícil? Essa pergunta eu fiz para mim um dia desses e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. E eu vou ser muito sincera com você. Eu sei que eu preciso orar, mas muitas das vezes eu tenho preguiça, me falta vontade, sinto necessidade, mas não oro. E isso me entristece, porque no fundo é exatamente isso que eu preciso. Orar, estar aos pés de Deus e ter um relacionamento sincero com Ele. E se você também se sente assim, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou Marta Santos, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui eu falo de produtividade, rotina, desenvolvimento pessoal, procrastinação, autoconhecimento e mentalidade. Então, se você gosta desse assunto, já fica por aqui e se inscreva para mais conteúdos como esse. Vamos ao vídeo. Existe uma luta silenciosa que muita gente não fala. Por exemplo, a gente acredita em Deus, a gente sabe do poder que tem a oração, mas mesmo assim não oramos. E depois vem o peso, a culpa e a sensação de que estamos longe de Deus. E nem é porque você não ama Deus, é porque existe algo dentro de você que luta contra isso. E sabe por que nos custa orar? Porque a carne não quer, a carne não deixa. A oração alimenta o espírito, mas a nossa carne, ela gosta de conforto, ela gosta de prazer imediato. Existe uma guerra dentro de nós. A carne nos leva para prazeres momentâneos. E nós perdemos tanto tempo do nosso dia agradando a carne e entristecendo o nosso espírito. Somos capazes de ficar horas assistindo séries, horas mexendo no celular, horas dormindo e não conseguimos ficar nem 5 minutos na presença de Deus. E sabe por quê? Porque nos traz desconforto, nos traz cansaço, dói o corpo, dói o joelho. Sempre estamos com pressa, oramos de qualquer maneira. Muitas das vezes falamos com Deus como se Ele fosse o nosso empregado, como se Ele fosse obrigado a fazer o que a gente está pedindo. E muitas das vezes também só oramos quando estamos aflitos, necessitados, e quando está tudo bem, a gente desperdiça o nosso tempo com os prazeres da carne. Temos distrações constantes no celular, redes sociais, preocupações com as coisas desta vida, e tudo isso puxa a nossa atenção para longe de Deus. A gente arruma tempo para tudo, menos para Deus, menos para orar. A gente sempre tem uma desculpa para não entrar no nosso quarto e fazer uma oração. E eu não falo de a gente estar saindo, de a gente estar no meio da rua e a gente vai conversando com Deus. Eu não falo dessa oração, eu falo daquela oração no secreto, sabe? Aquela que Deus pede pra gente estar com Ele alguns momentos, nem que seja só 5 minutos, 10 minutos do seu dia. E às vezes a gente procrastina muito. Eu tenho uma vontade, assim, de ter um relacionamento com Deus, assim, bem sincero, sabe? Eu começo alguns dias e depois eu vou, assim, procrastinando, cada dia oro menos, cada dia eu vou desanimando. Uma coisa que eu preciso muito melhorar, o meu relacionamento com Deus, o meu momento com Deus, o meu momento no secreto, sabe? Só você e Ele. Teve uma vez que eu estava passando por uma situação muito difícil e eu coloquei nas mãos de Deus, porque eu não sabia o que fazer. E, sabe, eu queria uma resposta de Deus e eu não tive a resposta na hora. Mas ao amanhecer, na minha mente veio assim, sabe, que para solução daquele problema, para aquela preocupação minha ser resolvida, solucionada, eu tinha que ter um tempo, uma estrutura de oração. Eu tinha que ter um momento, um relacionamento estruturado com Deus. E eu entendi isso. Não foi uma voz que eu ouvi, mas foi algo que veio na minha mente e eu acho que foi da parte de Deus a resposta da minha oração. Então, às vezes eu me perco, eu começo orando, buscando esse relacionamento sério, sincero com Deus, e depois eu me perco, sabe? Há dias que eu tô com pressa, há dias que eu tô cansada, eu quero fazer outras coisas, e não vou ali, sabe, no secreto falar com Deus. E a gente tinha que ter esse hábito, porque a solução da nossa vida, as bênçãos que a gente quer, as realizações de sonhos que a gente quer, a nossa vontade, ela tem que coincidir com a de Deus. Então, se a gente colocar tudo na mão dele, se a gente priorizar Deus, sabe, o
o primeiro momento do dia, dedicar a Deus para ter esse secreto com Ele, a gente sabe que Deus vai nos abençoar, sabe? E é isso que Ele quer. Ele quer só obediência. Ele não quer que você fica 1 hora de joelho, 3 horas de joelho. Não, Ele quer só um momento sincero, sabe? Que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, mas que seja um momento sincero, sabe? Deus quer de nós que nós buscamos relacionamento com Ele e a cada dia a gente melhorar mais, porque, por exemplo, se você precisa de alguma coisa, você vai pedir para quem? Para uma melhor amiga, para sua irmã, para alguém que você tem um relacionamento. Você não vai pedir uma coisa assim, por exemplo, dinheiro. Você não vai pedir para uma pessoa que você não conhece. Para você pedir dinheiro para uma pessoa, te ajudar, você tem que ter relacionamento com essa pessoa. Então, é a mesma coisa com Deus, sabe? Muitas das vezes, Deus para nós é estranho, porque não que Ele quer, não que Ele se afasta da gente, mas que a gente não busca estar na presença dEle. A gente não faz por onde a gente ter disciplina nessa parte, sabe? Muitas das vezes a gente levanta, vai para o nosso dia, resolve um monte de coisas, pega o celular, vai ver o que está acontecendo na vida dos outros, nas redes sociais, nos noticiários, e a gente esquece que quem cuidou de nós a noite toda, quem esteve com a gente ali, foi Deus. E o presente que Ele dá para nós a cada dia, que é a nossa vida, é o fôlego de vida, a gente devemos isso a Deus. E muitas das vezes a gente nem agradece. Vai para o nosso dia, vai para o nosso trabalho, vai para nossas coisas, sem falar com Deus. E quando a gente fala, é correndo porque está com pressa, está atrasada, vai pegar o autobus, sabe? Nunca temos aquele tempo dedicado a Deus, sabe? Só para Deus. É muito difícil. Eu sei que tem gente que faz essas orações, que tem momento com Deus, mas eu acredito também que tem muita gente que, assim como eu, está precisando melhorar, está precisando buscar a presença de Deus, sabe? Pedir a Deus, sabe, que tire as distrações da vida da gente. E muitas das vezes a gente tem cansaço emocional e a gente não quer falar com Deus, a gente não quer orar. A gente quer se jogar no sofá, a gente quer ir assistir uma série, maratonando série. Às vezes a gente quer jogar na cama e dormir, mas a gente não quer conversar com Deus. Não quer separar esse momento para Deus. E é o momento que mais a gente precisa de estar na presença dEle, é quando a gente está cansado emocionalmente, sabe? E muitas das vezes também a gente não quer chegar perto de Deus por causa que a gente não se sente digna. Às vezes a gente erra e pensa que não pode se aproximar de Deus. E comigo acontecia isso, sabe? Toda vez que eu estava assim, em desobediência, que eu sabia que estava desagradando a Deus, ao invés de orar, correr para Ele, pedir perdão e implorar e agradecer, né? Porque às vezes mesmo nos meus erros Ele me guardava, eu me afastava de Deus, aí eu deixava de orar, eu deixava de congregar, sabe? E então, assim, às vezes por falhas, por erros pequenos, a gente não vai na presença de Deus porque a gente não se acha digna. Porque a oração não é um ritual perfeito. Não é sobre palavras difíceis, é sobre relacionamento. É você chegar diante de Deus do jeito que você está. Porque Deus não espera a perfeição. Ele espera sinceridade, Ele espera relacionamento. Vou deixar aqui 5 passos para você que não ora assim muito, que você deixou de orar, ou que você tinha sempre que você sempre se dedicava um tempo a Deus e que você parou. Então eu vou deixar aqui 5 passos para que você volte a orar como antes, tá bem? Ou se você não orava, que você inicie orando. Primeiro passo, comece mesmo sem vontade. Não espera sentir vontade, não espera sentir, apenas comece. Porque a presença de Deus, ela vem depois que você toma a decisão. Porque para você buscar a Deus, você tem que tomar uma decisão. Então tudo começa pela decisão. A decisão de você orar. Sabe? Então, aí, quando você está ajoelhado, que você está com o seu coração humilhado a Deus, é que a presença de Deus aparece. Passo número 2, ore pouco, mas ore de verdade. 5 minutos sincero, um Pai Nosso. Pai Nosso vale muito mais do que você orar 1 hora sem propósito nenhum. Fale com Deus com respeito, agradeça antes de pedir. Fale como se você estivesse falando com alguém próximo. Isso gera intimidade, porque às vezes quando a gente quer falar com alguém que a gente conhece, a gente fala bastante, a gente fala com respeito. Então com Deus é a mesma coisa, você fala, você ora como se você estivesse falando com alguém próximo de você, porque Deus é próximo de nós, é nós que nos afastamos dele, sabe? Ele está conosco em todo o tempo, nós é que distanciamos de Deus. Passo número 4, cria um hábito simples. Escolha um horário do seu dia, nem que seja 5, 10 minutos por dia. Mas coloque um horário para que você esteja na presença de Deus, para que você esteja buscando a Deus. Isso vai fazer com que você crie um hábito e quando você vai ver, você já está fazendo isso todos os dias. Passo número 5, não desista quando falhar. Você vai falhar, porque nós seres humanos sempre falhamos. E ao invés de quando você falhar, você parar de orar, você não pare, você volta a orar com força, com determinação, com humilhação, porque a presença de Deus, ela muda tudo. Quando você começa a orar,
algo muda dentro de você, algo muda dentro de mim. Nós temos paz, clareza, força, direção, e é muito importante a gente ter direção, não fazer as coisas de qualquer maneira, sabe? Pedir a Deus que nos guie, que nos direcione, e isso é muito importante, para que a gente não se perda no caminho, porque às vezes a gente se acha dono de si, a gente tem os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, e a gente vai com a cara e coragem do nosso jeito, a gente quer que seja do nosso jeito, e não pedimos direção de Deus. Eu já passei por muitos momentos assim, coisas que eu entrei, sem pedir direção de Deus, sem pedir a guia de Deus, e isso foi muito ruim, me passou uma fatura muito grande. Ainda bem que Deus tem misericórdia, e quando eu corri para os braços deles, quando eu precisei do apoio de Deus, Deus veio ao meu encontro e me deu uma saída. Porque quando você ora, quando você busca a Deus, os problemas podem até continuar, mas você já não é mais a mesma pessoa. E hoje eu estou aqui como uma pessoa que também luta, mas que sabe que sem Deus não dá. Não tem como não chamar Deus para o nosso dia, não chamar Deus para participar da nossa vida. Sem Deus não há esperança, não há confiança. E se você sente distante de Deus, volta ainda hoje com uma oração simples, não precisa ser nada grande, pode ser um Pai Nosso, pode ser um agradecimento, mas volte com propósito, volta com vontade, volta com simplicidade, mas que seja uma oração sincera, tá bem? E hoje eu estou aqui como alguém que luta, mas que sabe que sem Deus não dá. Eu já tenho consciência disso, que eu não quero dar um passo, não quero fazer nada mais de mim mesmo, não quero estar longe de Deus, e que todos os meus sonhos, as minhas vontades coincidem com a vontade de Deus. Mas se não coincidir a vontade de Deus com a minha, que a dele prevaleça, porque Ele sabe muito bem o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então é isso, gente. Ele vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e me conta aqui nos comentários, você também tem dificuldade de orar? Ou me conta aqui também se você já é uma mulher de oração, tá bom? Obrigada por estar aqui, fica com Deus, bye!